Hey aí, gente! Sugerido pelo primeiro membro fanboy do canal, que para quem quiser se tornar membro, temos várias categorias e você também recebe vários benefícios, inclusive o mais alto, onde você pode sugerir um tema para vídeo. Então eu realmente encorajo vocês a se tornarem membros, que vai me ajudar bastante. Enfim, hoje nós estamos aqui para falar um pouco do Brasil em mídias de jogos, animes, enfim. Meio que isso não é exatamente novidade nesse meio, nós já tivemos vários personagens representando o nosso país, mas é claro que nem sempre ela é muito bem vista. E nem sempre o pessoal gosta do resultado, mas esse assunto eu vou abordar mais no final do vídeo. De começo, vamos dar uma olhada nesses personagens, começando pelo mundo dos animes. Dentre os mais conhecidos estão o Luffy, de One Piece, que mesmo que o One Piece se passe no mundo totalmente ficcional, o criador já falou que se fosse no mundo similar ao nosso, o Luffy seria brasileiro. E depois dele nós temos o Aldebaran de Toro, de Cavaleiro do Zodíaco. Com certeza um dos cavaleiros mais respeitados da franquia e também um dos mais carismáticos. Agora, indo para animes mais underground, nós temos Michiko Malandro, de Michiko to Hatchin. Sim, um anime que se passa numa versão fictícia do Brasil, e na real que todo o cast é brasileiro nessa situação, e com certeza esse é um dos animes mais menosprezados que eu já vi. Eu achei muito interessante a retratação que fizeram, afinal não precisa ser fiel 100%, só precisa se basear. Mas ainda assim, me surpreende que o nome dela é Michiko Malandro. Cara, eu não sei se isso foi intencional, mas tudo bem. E um caso bem curioso de um anime pouco conhecido, sinceramente, Koyori Akutagawa de Handshakers, uma intercambista do Brasil, sim, ela. Olha, eu sinceramente não julgo porque, dando uma passada de pano aqui, dá pra justificar dizendo que seus pais são japoneses e ela acabou só por nascer e ser criada no Brasil. Não é incomum encontrar isso aqui no Brasil, asiático com nome asiático. E agora o caso mais recente no mundo dos animes e também o mais polêmico até então. Ana Aveiro de Nanare Hananare. Ela é uma brasileira que se mudou pro Japão e tem partes do anime que ela acaba falando brasileiro com a família e tal. Já na introdução dela, o anime faz questão de mostrar a distinção de culturas, porque a Ana é muito carinhosa enquanto as amigas dela não estão acostumadas com isso. Ela é um doce, honestamente. O caso da Ana gerou bastante polêmica na época que o anime foi lançado, porque supostamente ela não era uma boa representatividade do Brasil, majoritariamente por ser loira de olho azul, e isso não é exatamente a coisa mais comum por aqui. E assim, eu até concordo em partes que poderia ter sido uma melhor representação, mas eu também não sei dizer como isso poderia ter sido feito, porque o Brasil é um dos países mais miscigenados de todos, então, ao mesmo tempo eu consigo dizer que foi uma sacada boa, uma branquela loira de olho azul, apesar de não ser tão comum, eu consigo encontrar alguém assim no primeiro shopping que eu for. Talvez se ela fosse um pouco mais morena, porque o anime dá a entender que ela chegou no Japão agora, mas assim, a importância dela no anime vai mais do que ser só um estereótipo para chamar a atenção de um mercado consumidor. Ela realmente contribui bastante para a trama. Agora, nos jogos nós temos bastante, hein? Começando por aqueles já consagrados e que o povo já tem uma certa noção a respeito deles. E de novo eu vou guardar o mais polêmico pro final. O Shan Matsuda e o Blanka de Street Fighter. O Shan não tem muito segredo, ele é um brasileiro que luta um estilo similar ao do Ryu e do Ken, porque ele se inspirou neles. Já o Blanka você já meio que deve saber, mas pra quem não lembra, o Blanka é um garoto americano que se perdeu numa expedição à floresta amazônica e acabou ficando assim por viver entre os animais selvagens. Dentre eles, o Blanka foi o que o pessoal mais abraçou e tornou um símbolo brasileiro na franquia. Mesmo que tenha gente dizendo que isso é degradante, eu não vejo bem dessa forma, até porque a característica é do personagem e não do país. Outros que são bem conhecidos e adorados, esse sem muito o que falar mesmo, tem o Ed Gordo e a Cristi Monteiro de Tekken, dois praticantes de capoeira para representar o estilo de luta no jogo. Ambos também são bastante amados pelos fãs, ainda mais porque eles são bem apelões. Depois disso nós temos Raze de Valorant, uma das agentes mais fortes do jogo, Lúcio de Overwatch, um dos melhores suportes do jogo, e esses fizeram muito jogador de ranqueada socar o teclado de tanta raiva. E agora um dos meus personagens favoritos de todos os tempos e também o mais amado de Metal Gear Rising, Jetstream Sam, ou Samuel Rodrigues, simplesmente o ninja cyborg mais foda e carismático do jogo. Ele sim é uma boa representação e também uma homenagem ao Brasil, porque cara, só pela aparência você já nota que ele tem alguma descendência latina, e as aparições dele no jogo sempre são carregadas de momentos épicos, porque na primeira aparição ele destrói o protagonista, que até então tinha sido estabelecido como alguém foda e capaz de tudo.
Na segunda, ele destrói o psicológico dele, fazendo questionar sua própria índole, ideais, pra finalmente na terceira aparição nós temos o confronto final. Só vocês dois, suas espadas e o pôr do sol. Então ele é simplesmente maravilhoso. Agora, pra finalizar o catálogo de personagens mais conhecidos brasileiros, nós temos a Laura Matsuda de Street Fighter, e que também puxa o assunto que eu queria abordar aqui. Quando ela foi lançada, o pessoal criticou muito, porque de acordo com eles, ela era muito irreal, do tipo as proporções, as roupas, e que ela era muito sexualizada, e que isso era uma visão muito fetichista dos outros países sobre o Brasil. A Laura não é minha personagem favorita, mas eu admito que eu gosto do estilo dela. E a questão de ela ser bastante estereotipada e sexualizada, para pensar que isso se trata de um jogo que por si só é bastante estilizado em seus designs. Se vocês acham que a Laura é sexualizada, então vocês já se esqueceram da Cammy, uma britânica que usa um maiô atochado pra lutar. Eu sei que o Brasil e países aqui da América Latina têm um histórico de serem retratados muito porcamente em várias mídias, que muitos países nem sabem que aqui existe mais coisa além de praia, samba e caipirinha, e obviamente sem querer passar pano pros erros deles nesse quesito, mas nós também não fazemos representações fiéis dos países em obras. E na verdade, nem eles próprios retratam fielmente o país em que vivem. Sabe por quê? Porque isso depende, primeiro, da perspectiva que cada um tem sobre a própria realidade que vive. Segundo, que mesmo que você faça uma pesquisa aprofundada sobre a vivência no país, uma coisa é você pesquisar, outra coisa é você viver naquele ambiente, tá na pele do povo para saber como é a cultura. Ou seja, não é viável fazer isso, por isso que mesmo que você se esforce, ainda vai sair com detalhes que supostamente não são fiéis ao país ou à cultura. Mas exatamente por isso que a retratação nessas mídias é fictícia. Desde que ela não esteja de fato denegrindo a imagem do país ou das pessoas que lá vivem, e sim só demonstrando uma versão que não é verdadeira, ela tem a liberdade para fazer o design que achar mais interessante. Às vezes pegar aspectos da cultura e implementar no design do personagem, tipo a Chun-Li de Street Fighter, que pega aspectos da cultura chinesa e implementa no visual dela, mas que é irreal, ou vai me dizer que é normal uma lutadora de Kung Fu ter os braços de macarrão e as pernas mais grossas que a minha cabeça. Então por isso eu não acho tão ruim uma personagem loira ser a representação brasileira de um anime, porque desde que ele seja baseado na cultura e do que é acessível de se ter de informação sobre, e não esteja lá pra ser um estereótipo clickbait ou pra ser motivo de chacota, eu não vejo problema do nosso personagem brasileiro ser tipo uma Laura Matsuda da vida, um Jetstream Sam. Afinal de contas, fala pra mim, você prefere que aquele que vai representar o Brasil no jogo, anime, qualquer obra fictícia, seja um personagem marcante, com design chamativo, como a gente mesmo gosta de ser, ou uma versão realista de um brasileiro médio? Porque o retrato de um realista pode ser visto ali no fundo do cenário da Laura, então escolhe o que você prefere. No final das contas, tudo isso é ficção, e a ficção tá ali pra adicionar coisas extras na realidade. Porque se fosse de fato tudo igual à realidade, seria chato no final das contas. E é por isso que a ficção existe.